A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos falar hoje um tema que é sobre religiosidade. A Bíblia diz em Mateus 6,6 que quando nós formos orar, que é para nós entrarmos no nosso quarto, falar com Deus, que Ele em secreto nos ouve e recompensará. Por quê? Hoje nós vemos muitos movimentos religiosos que de certa forma denigrem até o Evangelho e a imagem de Deus em várias religiões. Não vamos denominar nenhuma aqui para ser éticos. Porém, irmãos, eu costumo ministrar para as pessoas que quando elas precisam entender melhor de Deus, compreender mais de Deus, o importante é o quê? A Bíblia está dividida em mais de 1000 páginas. Porém, eu costumo dizer para as pessoas, todo dia reserve 15 minutinhos do seu dia e leia o Novo Testamento. Leia 10 páginas, 5 páginas que seja, todos os dias, sem pressa, procurando entender as coisas de Deus. Depois que você terminar de ler o Novo Testamento, vá para o Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento. Porque Deus, ele é o único Deus, ele não mudou. Embora algumas atitudes podem parecer que é dois deuses diferentes, do novo para o antigo, um Deus bravo e outro misericordioso. Não. Quando vocês começarem a ler a palavra de Deus em toda a sua íntegra e procurando pedir ao Espírito Santo que lhe dê discernimento, vocês verão que muitas das máscaras máscaras religiosas que hoje nós temos, cairá. Por exemplo, ali você vai começar a questionar melhor coisas sobre dízimo, coisas polêmicas sobre idolatria. E já vem outra dica minha aqui, que é toda vez que você for ler a Bíblia, pega uma caneta e quando tiver alguma passagem dessas polêmicas, você traceje ela. Traceje. Quando você terminar de ler, você volta e olha somente essas passagens que são polêmicas. Pede para Deus, pede para o Espírito Santo discernimento e você tira as suas conclusões sobre as coisas de Deus. Porque se você ficar focado muito no pastor, ou se você ficar muito focado em denominação religiosa, focado no padre, o que for, vocês muitas das vezes vão inserir em si doutrinas simplesmente humanas, esquecendo, na verdade, daquilo que é o principal, que é ler a Bíblia, que é entender as coisas de Deus. Entende? A religião, a religiosidade, na verdade, o que acontece? Quem pediu a crucificação de Jesus foram os religiosos, os doutores da lei, ou seja, as pessoas que liam a Bíblia totalmente, porém, elas não tinham mais o prazer em viver as palavras da Bíblia. Para elas, na verdade, era uma religião, algo que elas tinham que manter, a religiosidade, aquela forma de viver que eles tinham no momento. E não o que Jesus Cristo estava trazendo, que se eles fossem realmente para analisar toda a Bíblia, analisar aquilo que eles estavam assegurando, eles iriam ver que Jesus Cristo era o Messias. Por isso eu estou dizendo para vocês, não matem a fé de vocês com religiosidade. Procurem viver aquilo que Deus... É como se fosse um maná. Cada dia peça um maná para Deus. Peça o alimento espiritual para Deus. Amém? Assim, eu quis trazer essa breve explicação de palavra para vocês. O nosso tema para estudo hoje é Mateus 6,6. Bem rápido, para que nós possamos despertar para essa questão da religiosidade. Vamos tirar de nós traços de religiosidade, entendeu? Outra coisa que eu costumo dizer para as pessoas, aí os irmãos
católicos também vão ter uma noção maior em relação a essa questão de religiosidade, que nós temos que quebrar este paradigma, que, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas, eu sou, né, evangélico, e sempre digo para as pessoas que Maria foi uma grande mulher. As mulheres de hoje, na minha concepção humilde, devem, devem seguir o exemplo de Maria, exemplo de servidão, exemplo de ser uma pessoa digna, né? E exemplo de ser uma filha de Deus que se prostra diante de somente de Deus. Vocês entendem? Então, o que eu quero dizer para vocês é entenderem melhor no contexto bíblico. Maria, sim, foi uma grande mulher. Pedro, Paulo foram grandes homens, homens santos. Tá vendo? Um evangélico está dizendo que leu toda a Bíblia, está dizendo para vocês que Maria, que estudou a Bíblia, está dizendo para vocês que Maria e Pedro, Paulo foram pessoas santas. Porém, a própria Bíblia ela diz que nós não podemos nos prostrar e não podemos invocar mortos, não podemos adorar os mortos. Um exemplo de Pedro, por exemplo, como ele era um homem santo, mas era santo em vida, assim como não vamos poder imitá-los porque eles eram apóstolos. E depois dos 12, só teve um apostolado, que foi Paulo, né, que foi apostolado diretamente por Jesus Cristo depois que ele morreu, que foi crucificado. Mas enfim, então assim, para nós sermos mais parecidos com Cristo possível, e a própria Bíblia diz isso, que Ele nos dá poder para expulsar demônios, para curar. Ou seja, se você for parar para ver, quando você está revestido desse poder de Cristo, que Ele dá, não que nós temos a capacidade de ter, tem essa diferença, então você pode ser considerado um santo de Deus na terra, em vida, entendeu? Por isso que a oração de uma pessoa para com outra tem muito efeito. Por isso, porque é tudo de Deus e você só está transmitindo aquilo. A Bíblia diz categoricamente em várias passagens que depois de mortos não podemos interceder por mais ninguém. Depois que morrermos, não podemos ajudar mais ninguém. Então, essa é a questão da religiosidade que eu gostaria de passar para vocês. Imagens, meus amigos, são simplesmente imagens. Elas não intercedem por vocês, elas não ajudam vocês. É só uma religiosidade pagã. Então, amigos, eu estou dizendo isso não para confrontar a fé de ninguém. Eu estou dizendo isso para que vocês foquem mais em Deus, em Cristo, e não simplesmente em coisas que se possa tocar, que se possa cheirar. Amém? Irmãos, eu fico por aqui. Se tiver dúvida, pode colocar dúvida aí embaixo no canal, na descrição do canal. Se eu souber, eu vou explicar. Se eu não souber, eu vou procurar estudar mais a Bíblia para falar para vocês o que está escrito ali. Lembrando, muitos irmãos vão dizer que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e tem algumas traduções distorcidas hoje em dia para nós. Porém, fé é aquilo que você não pode ver. Então, se você for ficar questionando tudo da Bíblia, nós vamos achar um absurdo. A história de Jonas, por exemplo, que foi engolido por um peixe grande e depois de alguns dias foi lançado em Nínive, onde ele deveria pregar. Então a Bíblia é uma questão de fé. Você tem que ter fé. Ao mesmo tempo, você tem que ter consciência, porque a Bíblia ela tem livros específicos para tratar isso aqui, ó, a mente. Amém, irmãos? Focar. Vamos ter foco em Cristo, foco no Deus eterno e foco no Espírito Santo. Estou aqui simplesmente como um servo de Deus para tentar sanar dúvidas. Eu tenho várias. Então vamos viver essa vida buscando a Deus, procurando entender melhor aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer nos fornecer e vamos nos prostrar somente diante do Deus eterno. Amém? Paz de Cristo para todos. Tenham um ótimo dia. Aqui quem fala com vocês é o seu irmão Cris Honorato, filho de Deus. E humildemente eu agradeço a Deus por estar gravando esse vídeo para vocês, porque é sinal que Ele se agrada daqueles que se prostram diante dEle, daqueles que reverenciam Ele.
eu tenho as minhas fraquezas humanas e é nos pés dele que eu coloco todas as minhas condições. Amém? E eu estou aqui simplesmente para tentar ajudar, porque eu sei que os dias, assim como diz Jesus Cristo disse, os dias são maus e a gente vive nessa terra brigando, sim, lutando contra várias coisas malignas, várias forças malignas. Porém, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, que está em Efésios 6:10, e buscar dia após dia o maná que somente Deus pode nos dar. Tá bom? Fiquem com Deus.